Sejam bem-vindos, prótons e elétrons desse Brasil. Está começando mais um episódio do Ionizados Podcast. Contamos mais uma vez com a ilustríssima participação dos especialistas Baroni e Nicolas Henrique. Hoje o tema da noite será autoindutância do cabo coaxial. Por favor, Baroni, é com você. Bom, vamos lá. Os indutores são dispositivos eletrônicos bem presentes em circuitos, principalmente naqueles circuitos de corrente alternada, né? São muito vistos na forma de bobinas ou solenoides. É sabido que quando uma corrente passa por um fio condutor, é gerado um campo magnético. Então, neste exemplo que a gente vai abordar aqui neste vídeo, a gente vai abordar uma bobina onde é passada uma corrente elétrica. Através dessa bobina, quando é passada essa corrente elétrica, é gerado um campo magnético. E conforme essa corrente aumenta, o campo magnético também se torna cada vez mais intenso. Isso quer dizer que o fluxo magnético está aumentando, né? E sabe-se que, de acordo com as leis de Faraday e de Lenz, sempre que existir uma mudança no fluxo magnético que atravessa o indutor, ele irá induzir uma força eletromotriz que irá se opor àquela mudança. Ou seja, caso essa corrente varie para cima, ou seja, aumente, teremos uma força eletromotriz que irá se opor a essa variação, ou seja, ele irá tentar diminuir esse aumento da corrente. Agora, por outro lado, caso essa corrente varie para baixo, ou seja, ela diminua, será gerada uma força eletromotriz que irá atuar na mesma direção que essa corrente, a fim de incrementar, a fim de aumentar essa corrente e assim contrapor o efeito que está sendo causado, que é essa variação para baixo dessa corrente, ou seja, essa diminuição da corrente. Também é interessante lembrar que o valor da corrente não tem influência nenhuma sobre o valor da força eletromotriz induzida. O que importa mesmo é a taxa de variação dessa corrente com o passar do tempo. E essa habilidade que eu falei agora há pouco de resistir ou de se opor à mudança, à variação de corrente, através dessa força eletromotriz, é o que chamamos de autoindutância. E agora finalmente podemos definir matematicamente a força eletromotriz gerada pelo indutor. Como vocês podem ver, através dessa expressão a gente pode calcular essa força eletromotriz. Lembrando que esse L é o fator de proporcionalidade, né, que é a indutância, que só depende de como o material é feito, da geometria, ou seja, depende do formato, do tamanho, quantas voltas tem a bobina, etc. Então a gente diz que quanto maior essa indutância, que é esse fator, maior é essa habilidade de resistir às mudanças na corrente que flui por esse indutor. E voltando à nossa expressão, podemos perceber que se a variação da corrente for rápida, teremos uma força eletromotriz alta. Porém, se essa variação de corrente for lenta, né, for lentamente essa variação, ocorrer lentamente essa variação, vamos ter uma força eletromotriz baixa, né? Agora, após essa explicação excepcional do professor Baroni, gostaria de deixar o nosso tema um pouco mais palpável para vocês ouvintes realizarem que a autoindutância é um fenômeno que está muito mais presente no nosso dia a dia do que vocês imaginam. Deste modo, tento-se lembrar de um cabo branco com um pino em formato de agulha na ponta, o qual é usado em televisões e aparelhos de TV a cabo para dar sinal. Este cabo é um perfeito exemplo de um cabo coaxial, e seu funcionamento está intimamente relacionado e dependente da autoindutância. Para entender melhor, vou explicar para vocês o que é um cabo coaxial. Esse tipo de cabo é caracterizado pela presença de um fio de cobre no centro, envelopado por algum material dielétrico, que por sua vez é envolto por uma malha de cobre e que por sua vez é revestido por uma última camada de algum material isolante. Seu nome, coaxial, se deve justamente por todas essas camadas que o compõem possuírem o mesmo eixo. Mas vocês podem estar se perguntando: ué, para que tudo isso? Não seria mais fácil apenas um condutor envolto por um isolante, como nos cabos normais? E sim, vocês estão corretos. Entretanto, o efeito não seria o mesmo, e poderíamos sofrer de irritantes e intermináveis interferências na hora de assistir os nossos programas e filmes prediletos. A grande razão para o cabo coaxial ser feito dessa maneira é a autoindutância. A corrente elétrica que corre no fio central acaba gerando um campo magnético que, por sua vez, acaba por induzir a passagem de corrente elétrica no condutor mais externo, ou seja, na malha de cobre.
A engenhosidade da coisa se dá uma vez que esta corrente induzida no condutor periférico também, por definição, tende a produzir um campo magnético. E como é entendido por todos nós, correntes de sentidos opostos produzem campos que atuam também em sentidos contrários. Logo, ambos se anulam. Basta usarmos a regra da mão direita para conferir, é moleza. E a grande vantagem dos campos se anularem é que dessa maneira é formada uma espécie de barreira eletromagnética, que tende a cancelar e anular qualquer interferência e ruído. E finalmente, depois de todo esse conteúdo de qualidade, vamos para o quadro que vocês mais gostam, solucionando as dúvidas dos ouvintes. Dessa vez iremos contar com o professor Nicolas Henrique para solucionar a dúvida de um aluno da famosa e prestigiada UFMG. Vamos lá, Nicolas, é com você. Opa, bora lá então, Bernardo. Bem, primeiro, o exercício apresenta a imagem de um cabo coaxial visto por cima, indicado na esquerda, e também a sua representação horizontal, indicada na direita. Observamos que o cilindro maciço no interior do cabo possui um raio igual a A, enquanto o raio do cabo em si tem um valor igual a B. Além disso, também podemos ver que este cilindro tem um comprimento L, e na parte externa passa uma corrente que vale I. Bem, vamos lá. Essa questão, ela pede para a gente descobrir qual é o valor da autoindutância total deste cabo coaxial. E para isso, a gente vai separar o problema em duas partes. A primeira é o cálculo da autoindutância na área isolante deste cabo, que basicamente é a região entre o cilindro maciço e a parte externa. A segunda parte do problema vai ser a gente descobrir a autoindutância do próprio cilindro maciço. Mas beleza. O primeiro passo é determinar qual é o campo magnético B na superfície igual a essa que a gente está trabalhando aqui. Para isso, a gente vai utilizar a lei de Ampère, que diz que a integral de linha de um campo em uma área é igual ao coeficiente de permeabilidade do meio, também chamado de μ, vezes a corrente interna. Assim, concluímos que, no nosso caso de estudo, B é igual a μ vezes I sobre 2πr. Aplicando a lei de Faraday, sabemos que uma parte infinitesimal do fluxo magnético é dado por B ds. Assim, descobrimos que o fluxo magnético da área entre o cilindro e a superfície é integral de A a B de B vezes L dr. Pois bem, aí a gente substitui o B pelo valor que a gente encontrou anteriormente. A gente tira todas as constantes para fora e a gente descobre que o fluxo magnético vai ser igual a μIL sobre 2π vezes a integral de A a B de 1 sobre R dr, que no final vai dar aqui o fluxo magnético na região que a gente está tratando, que é a área isolante, vai ser igual a μIL sobre 2π vezes ln de B sobre A. Sabemos também que o fluxo magnético é igual a L, que basicamente representa a nossa autoindutância, vezes I. Substituindo, a gente tem que a autoindutância dessa área isolante é igual a μ vezes L sobre 2π vezes ln de B sobre A. Perfeito. Agora a gente já resolveu a primeira parte do problema. Vamos para a segunda. Para descobrir a autoindutância do nosso cilindro maciço, primeiro temos que descobrir qual é a corrente que passa no interior. E para isso utilizaremos a fórmula de densidade de corrente. Assim a gente obtém que a corrente I que passa no interior é igual a I R ao quadrado sobre A ao quadrado. Logo, o fluxo que passa no interior é a integral de zero, afinal a gente está partindo do centro desse nosso cabo, que tem valor zero, até A. Logo, então, resumindo, vai ser a integral de 0 até A de μL, corrente do interior, sobre 2πr dr. A gente troca essa corrente do interior pelo valor que a gente obteve, né? E então, no final, a gente vai ter que o fluxo interno vai ser μ vezes L vezes I sobre 4π. Ademais, a gente vai substituir esse valor naquela fórmula que a gente usou antes do fluxo magnético ser igual a autoindutância vezes a corrente. E aí a gente descobre que a autoindutância do cilindro maciço é igual a μ vezes L sobre 4π. E no final a gente descobre que a autoindutância total deste cabo é μ vezes L sobre 4π mais
μ vezes L sobre 2π vezes a ln de B sobre A. É isso.